Olá, amigos e amigas da TV Humana. Hoje, no Papo na Cidade, eu estou aqui com meu amigo Rogério Albuquerque, um amigo de longa data. Ele vai contar aqui algumas experiências de vida, experiências profissionais e também falar um pouco aqui de uma coisa que está sendo recorrente aqui nesse programa: tecnologia. Isso aí, Tá certo, Rogério? isso aí. Obrigado, Francisco. É um prazer poder falar um pouco sobre histórias interessantes. Eu acho que eu tenho alguma meia dúzia de historinhas que podem motivar. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal que está aí nos ouvindo aí, vendo. Rogério, já conheço ele há uma vida de muita gente que está aí, né? Conheço você aí desde 1989, isso daí Isso aí, dá muito mais aí do que 33 anos aí, já que a gente está aí 34 quase, isso aí. se interagindo aí. Nós nos conhecemos numa empresa de tecnologia, numa época aí que nós tínhamos tecnologia de verdade no Brasil, que nós vamos estar falando já já. Mas, Rogério, conte aí, para quem nos vê e ouve, quem é você? Rogério é pai de 2 filhos, hoje com 24 e 25 anos, mas que é um cara que foi filho único de mãe solteira e criado pela avó. Isso é uma grande curiosidade que eu já contei para algumas pessoas, inclusive. Alguém que não tinha parente no mundo. Que Um tinha grande homem, chance de ser estragado pela avó, né? dava até para escrever um livro, O Homem que Não Tem Parentes. Que não tem parentes, né? Não sei se é uma virtude ou uma tragédia, mas enfim, uma característica. Não, no meu caso foi uma bela virtude, assim, acho que isso é o grande ponto. E acho que tem vários pontos aí que são interessantes nessa história, né? Primeiro, acho que o estereótipo que muita gente pensa, né? Aquela história do filho criado pela avó, é que eu fui criado por uma avó da década de 20, né, cara? Uma avó da década de 20 era bem dura. Década de 20, 1920. 1920, muito bem. Não 2020. 20, é isso aí. Minha avó era muito dura, assim, então ela assumiu um papel forte, assim. Então eu tive bastante cobrança, tive bastante reforço, né, com relação às obrigações, aos compromissos que tinham que cumprir desde a primeira infância, né, e que foi até meus 21 anos de idade, né. Então minha avó faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. Então, e motivo, minha mãe tinha 3 empregos, né, então aquele modelo de não ter outras pessoas, né, gerando a renda familiar, era minha avó para cuidar de mim desde criança e minha mãe com 2, 3 empregos para sustentar. Mas a minha avó trazia isso como né, mão de ferro ali, né? Como todo garoto, também tinha, ele aprontava bastante, né, que tinha muita energia, mas eu tinha algumas punições ali que sempre me traziam dentro do modelo. Mas as referências de valores, isso foi muito forte, passado pela minha avó, obviamente pela minha mãe, né, que era uma trabalhadora incondicional, né? Então, eu falo isso porque às vezes eu leio algumas coisas relacionadas a, puxa vida, mas daí, você não tem pai, ou você não teve isso, ou você não teve aquilo, né? Então, eu acho que sim, acho que isso é um grande desafio, tá? Agora, quando a estrutura tem alguém que de fato consiga assumir o papel de definir as regras, definir o como você pode ser em termos de caráter, não tem nada que impeça. Eu fui conhecer meu pai com 36 anos de idade, né? Que é uma pessoa incrível, incrível. Mas toda essa trajetória até lá já teve um tema importante, né? Então, até os 36 anos você não sabia quem era o seu pai? Não sabia quem era meu pai. Sabia quem era meu pai. Então, até essa época aí, você era o homem sem parentes. O homem sem parentes no mundo, né? E hoje, você tem parentes no mundo? Tenho. Acabei, né, por uma história incrível, assim, a história, né, para tentar resumir isso, né, foi aqui um belo dia, mais um desses cursos de desenvolvimento, né, de desenvolvimento humano, desde que você fica internado num hotel por alguns dias
e passa por algumas experiências, né? E dentre as experiências, uma que me marcou bastante foi a que eu tinha que fazer uma vivência, e essa vivência eu tinha que colocar a figura do pai. Mas daí internamente eu fiquei num conflito. Você não tinha referência. Porque eu não saberia, eu não tinha pai, né? Então, como é que eu coloco uma figura? E aí a imaginação é importante, né? Para isso, né? Eu coloquei a figura de um homem sem cabeça. Então ele tinha que seguir, eu tinha que seguir naquela vivência. Então tinha que ser um homem sem cabeça. E aí eu coloquei lá um homem sem cabeça. E no final do curso você tem que definir algumas metas. E foi a primeira vez, Francisco, a primeira vez que a falta do meu pai me incomodou. E aí eu decidi sair de lá, dentre outras metas, com uma meta. Falou, eu vou encontrar essa cabeça. Vou atrás dessa cabeça, porque agora, pela primeira vez, essa cabeça me atrapalhou, né? Entre aspas, né? Me atrapalhou, e aí eu acho que é o momento de poder resumir isso. Mas toda essa história antes disso, de fato, foi uma vida de bastante determinação, assim, né? Então, sei lá, desde o primeiro emprego, comecei a trabalhar com carteira assinada, com 14 para 15 anos, né? Era office boy, né? Office boy no passado tinha um papel de pegar documentos, como exemplo, pagar contas, que não existia internet, pagar contas no banco. Então eu tinha que pagar as contas no banco. Tinha que ir ao cartório, tinha que fazer atividades de escritório, né? Mas eu comecei cedo, né? Então imagina, uma criança com 14, 15 anos, como é que anda em São Paulo? Proporcionalmente já era uma cidade desse tamanho, eu nunca tinha saído do bairro que eu morava, como é que você sai para uma cidade para pegar ônibus por aí, né? Então foi um desafio bastante grande, né? Só que aí eu acho que é um ponto que vale observar isso, né? O que eu sempre fiz, né? Já desde essa primeira atividade era bastante dedicação a isso, né? Então, e aí o resultado disso, né? Que é o que importa em toda essa jornada, né? Quando você se dedica um pouco a mais, um pouquinho a mais daquilo que é obviamente esperado por você, vem um resultado que você nem imagina, né? Então, para tentar resumir, assim, eu fazia o trabalho direitinho. Então eu quero um grupo de office boys para a empresa, aí eu virei o office boy, eu fui promovido, eu virei o office boy do diretor da empresa, porque ele tinha uma secretária exclusiva e ele tinha que ter um office boy exclusivo. Então, dentro do departamento de office boys, aquilo era uma promoção, né? Porque eu era um garotinho, mas eu fazia o trabalho direitinho, e a secretária queria que eu fizesse isso. Pouco tempo depois, 3 meses depois, aí fui promovido novamente, mas aí eu virei copiador, né? Então era uma construtora, então tinha que tirar cópia dos desenhos que se faziam na mão. Aquilo era uma promoção, porque daí eu já não ficava mais na rua tomando chuva, tomando ônibus, pegando ônibus, aí estava dentro do escritório, ganhava um pouquinho a mais, né? E aí fiz o trabalho, né? Só que aí começa uma outra característica que eu julgo bastante importante para a humanidade, assim. Você precisa ter muita curiosidade, mas muita curiosidade. Se interesse por qualquer coisa. Quando eu comecei a ver aqueles desenhos, eu já comecei a me interessar pelas pessoas que faziam aqueles desenhos. Caramba, que incrível fazer um projeto de um layout, uma planta, né? Que incrível fazer isso. E aí eu entrava lá, né? Na hora do almoço, né? Almoçava rapidinho e eu conversava com os projetistas lá. Cara, o que você faz isso aqui? Mas e aí, o que você precisa fazer? Para aprender isso aqui? Não, você tem que fazer um curso técnico. Começa com um curso técnico. Vai lá antigamente tinha uma escola famosa, né? Protec, certamente você lembra. Era a principal escola, naquele instante, uma escola particular de desenho, né? Eu falei, não, vai fazer um curso de desenho lá. Estou eu lá, cara, nos meus 15, 16 anos de idade, fazendo curso de desenho. E aí, com todo esse interesse, com toda uma comunicação interessante, né? Embora quase que natural isso, mas a curiosidade, a vontade de fazer um bom trabalho, sempre fazer um pouquinho a mais, e a curiosidade, as pessoas percebem. As pessoas percebem. Mas não demorou poucos meses, falou,
abriu uma vaga aqui para um desenhista copista. O desenhista copista não faz nada além de copiar o desenho dos outros, né? Ele não é um projetista, não é ele não cria, ele só copia o que tinha na época. Estou eu lá, então eu migro de novo, aí vou agora para uma sala com ar-condicionado, né? Ou seja, olha que evolução importante para um garoto isso, né? Então, de novo, curiosidade. Com quantos anos? Aí eu já tinha meus 16 para 17 já, né? E isso aí eu fiquei vários anos, e aí mudei de empresa, fui trabalhar na verdade teve uma outra aquisição, que foi onde a gente se conheceu nessa empresa, e aí nessa empresa aconteceu um outro fenômeno, né? Eu fazia desenho mecânico, desenho na prancheta. E aí eu já tinha ouvido falar em desenho através do computador, fazer desenho pelo computador. Estamos falando lá na década de 80, cara. Então, 1989. Falando da década de 80. Então, desenho pelo computador, poucas pessoas faziam no mundo, assim, né? No Brasil, menos ainda, né? Eu sei. Eu falei, nossa, cara, esse negócio deve ser ninja, porque computador, eu tinha um computadorzinho em casa que fazia umas coisinhas que eu estava aprendendo lá, mas era só texto, né? Fazer desenho era verde. Fazer desenho, eu não tinha dinheiro, eu tinha que trabalhar um ano inteiro para ter um monitor para fazer desenho, né? Tudo bem. E como eu tinha essa dedicação, era um garoto, era novo, e eu tinha essa dedicação, o que as pessoas de uma área da empresa falaram foi o seguinte, cara, traz aquele moleque lá, porque esse moleque vai dar conta desse negócio. E aí me fizeram a seguinte proposta, falou, você não quer trabalhar com CAD, né, que significa fazer desenho pelo computador? Eu falei, nossa, é o meu sonho. Ele falou, tá bom, só que é eletrônica. Eu falei, oi, eletrônica? Cara, não manjava nada de eletrônica, eu tinha medo de ligar 2 fios, assim, né? Então, assim, caramba, como assim, né? Não, minha formação é projeto mecânico, desenvolver ferramental, ou seja, a parte mecânica, indústria mecânica, o que é visível. Eletrônica nunca foi visível para mim, né? Eu falei, cara, mas quer saber? Isso aqui é o passaporte para mim, eu vou aprender esse negócio. Eu vou aprender eletrônica para aprender a mexer nesse CAD, nessa ferramenta. Me cadastrei num curso, me matriculei num curso técnico de eletrônica, que era o mínimo que eu poderia fazer para poder ter alguma base para começar, né? Foi quando a gente se conheceu, já nessa época da empresa, né? E aí, essa transição, então, reforça esse tema sobre interesse, sobre uma curiosidade, né? Quanto mais curioso você tiver, as oportunidades começam a aparecer, e dedicação. Porque eu me lembro bem, os finais de semana, as noites estudando o tema, um tema que eu não conhecia, não tinha sequer noção, era um tema muito difícil para mim, mas foi o trampolim para que anos depois, com o trabalho que a gente fez a ajuda que você me deu naquele instante ali de apoio ao tema da área eletrônica e toda uma série de conceitos, mas que depois eu fosse trabalhar uma oportunidade, mais uma vez, a oportunidade eu me comunicava com a empresa que era o representante que trazia para o Brasil software. Eles tinham uma equipe de treinamento, tinha uma equipe técnica que vendiam softwares lá. E eu me comunicava muito com eles, pedindo ajuda para uma série de coisas. E aí, anos depois, a empresa me oferece uma oportunidade. Falou, você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Pô, você está esforçado, a gente sabe e tal, você não quer vir aqui? E aí, só que aí eu volto para a área mecânica, né? Porque a oportunidade era justamente essa, era um especialista de suporte dos softwares, das ferramentas, só que para a área mecânica, aquilo que eu já dominava. Então, aquilo foi um outro trampolim para que eu voltasse para uma área que eu já tinha muito mais experiência e numa área que eu gostava, não que eu gostava, não era sobre isso, gostava daquele trabalho de eletrônica, aquilo era muito, mas era sobre expandir as oportunidades, né? E aí lá comecei como na área técnica, de fato, alguém que mostrava o software para uma empresa, né?
com o objetivo da empresa vender de vendermos o software para aquela empresa. Mesmo modelo, cara, muito estudo, muita curiosidade, e aí tem um episódio que aí teve uma transição importante, que é sobre riscos, né? E claro, aí já foram alguns anos, mas de muito trabalho, viajava o Brasil inteiro, ficava fora de casa por muito tempo, tinha começado a fazer a faculdade, faltava mais do que aparecia, porque eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, para o Nordeste, fazendo feiras. Naquela época existiam feiras de tecnologia, né, 2 feiras por mês no Brasil inteiro, e a gente tinha que fazer isso. Então foi uma baita dificuldade, eu ainda com 20 e poucos anos, ter que fazer esses estudos e ainda desenvolver bem o trabalho, né? Mas aí teve um momento marcante, né? Que aí eu estava com 27 anos, e aí a empresa veio fazer uma outra proposta, né? E aí eu vou falar sobre riscos, né? Se a gente não assumir alguns riscos, a gente também fica só naquele banho-maria. A empresa chamou 3 pessoas. Então o dono da empresa convidou 3 pessoas, eram 3 técnicos, para contar a seguinte história. Falou: a gente acabou de assinar o contrato de representação de uma empresa que faz simulação de robôs. Ou seja, o que era o CAD, isso em 97. Tá, eu faço questão de perguntar o quando, e depois nós vamos discorrer sobre esse assunto. Tem muita gente que fala, Brasil não tem tecnologia. Então nós falamos aí, por enquanto, de anos 80 e anos 90. Isso. E tem gente que acha que não tem tecnologia. E tem gente que acha que robô, inteligência artificial é de agora. É só agora, né? Isso já há muito tempo, gente. Mas vamos lá. E aí, 97 isso, né? Então, e aí nessa mesa de reunião, falou: vocês são os 3 técnicos, tinham 2 dezenas lá de técnicos, falou: vocês são as 3 pessoas que a empresa entende que tem o melhor perfil para aprender essa tecnologia que já era inovadora no mundo inteiro. No Brasil, então, né? E aí, falei: nossa, que incrível. E todo mundo: poxa, que legal. Simulação de robô. Tá bom. Aonde é? Em Israel. Nessa época, em Israel, o que estava acontecendo era um conflito muito mais importante do que o que a gente vê hoje aqui. A intifada. Mas naquele instante, a gente via todo dia no Jornal Nacional que os porta-aviões americanos estavam ali no Golfo, observando o atrito que tinha entre Israel e outros países ali. E estava na iminência de acontecer algum tema importante. Então, conclusão, o que aconteceu é que as 2 pessoas tiveram o seguinte discurso: desculpa, mas eu acabei de casar, cara. Não, eu acabei de casar. Não, de jeito nenhum. Se eu falar isso para minha mulher, ela, né, alto risco. Além disso, né, vale observar, além disso, toda semana aparecia um atentado à bomba nas ruas de Israel. Nas ruas de Israel. Toda semana aparecia um atentado à bomba. 3 pessoas mortas, 5 pessoas, 20 pessoas mortas. E aí as 2 pessoas que trabalhavam, meus colegas, falaram: não, de jeito nenhum, essa eu não vou. Né, eu acabei de casar, outro não, estou com compromisso, eu não posso. Eu estava casado naquele instante e a minha esposa estava grávida, cara. E aí era o seguinte, eu não tinha como pedir opinião. Aquele tema era para ser decidido ali. Porque a minha vontade era chegar ainda para minha esposa e contar toda essa história, falar o que eu enxergava de oportunidade nisso, né, para convencê-la, embora esses riscos tivessem uma relevância naquele instante. Eu falei: não vou conseguir, não posso ligar, porque tinha que decidir agora. Falei: cara, quer saber? Não vai estourar bomba, né? Não vai estourar uma guerra, né? Vamos assumir esse risco, porque é mexer com robô. Ninguém mexe com robô, ninguém simula robô, né? Então isso é um futuro, já se imaginava isso, né? Um futuro importante, né? E, cara, eu topo. De 25 anos atrás. Eu topo. Eu vou nessa. E aí foi
Executei essa atividade, e aí foi muito menos tenso do que se esperava, obviamente. Então, é muito parecido com o noticiário daquela época, né? Então, tinha um olhar, né? Uma luz nessas tragédias muito maior do que na prática aconteciam, alguns temas. Tinha alguns riscos importantes, sim. Mas aí, Francisco, se a gente não tomar uma decisão, porque eu acho que ou vai chover, ou amanhã vai ficar frio, ou tem um risco qualquer aqui, a gente vai ficar parado, né? Isso para mim foi um tema que teve uma alavanca importante na minha vida profissional, porque daí me especializei no assunto, virei um técnico, né? Fiquei alguns anos, e aí, inconformado com o modelo, né, que acontecia entre a relação comercial e os técnicos, eu decidi estudar um pouco mais sobre o assunto de vendas. E fiz uma migração, né, um técnico comercial, num primeiro instante, onde a gente lidava com grandes contas, né, imagine, são montadoras, como exemplo, né, onde um ciclo de venda, né, e aí a gente intitula isso como vendas complexas. Vendas complexas não só o tempo, né, ou seja, o volume de pessoas que precisam aprovar aquela ideia, aquele conceito, é muito maior. Porque os contratos são milionários. Os contratos são milionários, e aí envolvem multidepartamentos. E aí, para isso, você tem que contar as histórias para muita gente. E por um tempo que pode ficar, em média, 1 ano. Então, imagina, né, para eu te vender alguma coisa hoje. Então, essa primeira reunião aconteceu há 1 ano atrás. Eu conversei com você e conversei com mais, né, 18 pessoas, e aí todo mundo alinhado com todos esses argumentos 1 ano atrás. Então a gente hoje fecha um contrato de fornecimento de software, que sim, são contratos milionários, mas a complexidade disso é bastante grande. E aí mergulhei nesse tema, fiquei muitos anos como vendedor, era uma representante, né? E aí depois fui para a empresa que desenvolve, né? Uma empresa alemã que desenvolvia essas ferramentas, que daí vai para um outro nível também de aprendizado, né? Porque daí você vai na fonte, vai na matriz, vai no modelo de uma empresa bastante estruturada, e aí as ferramentas que a empresa te ajuda para você se capacitar para fazer a gestão em todos os sentidos, gestão da emoção, planejamento, ou seja, a melhor estratégia, a execução, ou seja, tudo isso é muito bem definido, né? E tive bastante sucesso de cumprir as metas, de executar as ações, de chegar aos resultados, né, os resultados anuais, com bastante segurança, né? Deixei um legado importante. O último instante foi como o diretor de uma das divisões, uma divisão automotiva e de bens de consumo, com resultados bastante expressivos. Mas mais do que isso, não é sobre o resultado, é sobre envolver pessoas, sobre transformar pessoas, né? Então isso para mim é um motivo de bastante orgulho. As pessoas que passaram, né, tiveram muitas pessoas que a gente conseguiu juntos, né, e quando eu falo juntos, a gente não transforma, né, de um lado isso, né? A pessoa tem que querer, né, mas quando você ajuda, ou quando você apoia, quando você oferece alguns insights e a pessoa tem interesse, aquela pequena ajuda, ela transforma aquilo numa energia incrível, né? Mas toda essa base até esse instante, né? Reforço, vai num tema ligado à vontade de fazer um pouco mais, ou a força e a determinação de não aceitar o status quo, assim. A gente faz dessa forma, a gente sempre fez dessa forma, e é assim que a gente continua fazendo até hoje. Quando um grupo de pessoas consegue ficar em busca
incansável de melhoria disso, sempre vai ter uma forma para melhorar alguma coisa. Da mesma forma que a gente está sempre se transformando, né? Então, estou no auge dos meus 53 anos de idade, mas a cada dia eu tenho aprendido coisas diferentes. Seja com meus filhos, temas ligados né, ao instante, né? Eles já estão numa outra geração. Embora eu tenha alguns conflitos de geração que são naturais, mas eu estou disposto a escutar e a entender essa nova visão e melhorar. Porque senão eu vou ficar lá como dinossauro, né? Em todos os sentidos, né? E no trabalho não é diferente, né? Nesse instante, meu papel, o que eu saí de uma empresa de engenharia de software, eu nesse instante tô numa área de saúde, estou trabalhando numa área para ampliação de uma clínica de nutrição e bem-estar. Bom, Rogério, tem algumas coisas aqui que você falou que eu quero esclarecer um pouco a quem nos assiste que de repente não sabe nem o que é. Exemplo é Office Boy. Isso aí. Muita gente não sabe o que é isso hoje, até porque em 1993, coincidentemente, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, foi criado no Brasil uma coisa chamada Estatuto da Criança e Adolescente, que proíbe que crianças trabalhem. E você trabalhou enquanto criança, assim como eu. Tá? Então, depois de 1993, isso foi cada vez diminuindo e não existe mais. E uma das figuras que foram vaporizadas da existência foi essa função chamada Office Boy. O que era o Office Boy? Normalmente era um menino ou uma menina, crianças ainda, entre 14 e 16 anos no máximo, Sim. que tinham um papel de ser tipo um carteiro dentro de uma empresa. Isso aí. Então eles pegavam um documento de uma área, levavam para outra, às vezes faziam serviço externo, ir no correio, entregar um documento de uma empresa ou outra. Então era uma profissão de risco, se a gente parar para pensar hoje em dia, né? Porque tinha que andar na rua, andar de ônibus, às vezes até com valores, que tinha até conta para pagar, sim, às vezes. Isso daí mudou de 1993 para cá, que é a mais velho que muita gente aí que está vendo a gente, mas ela deixou de existir essa função. E algumas coisas aí que o Rogério também contou, eu gostaria de dar uma reforçada no seguinte aspecto. Eu conheci o Rogério em 89 nessa empresa. Ele disse aí que era uma empresa de eletrônica, de engenharia eletrônica, e muita gente hoje, inclusive, pega e fala assim, vou dar um exemplo maluco que eu tenho visto direto nas redes sociais. O homem nunca foi na Lua, é mentira, é computação gráfica. Rogério, em 89 nós tínhamos aquela computação gráfica possível para fazer isso? Tínhamos. Mas não com a perfeição que dá para enganar milhões aí dizendo que, não é sobre isso, que vai para a Lua. Agora, o que acontece? Nós mexíamos com tecnologias que foram originárias da viagem para a Lua. Sim. Por quê? Nós trabalhávamos lá com CAD, como o Rogério falou, CAD na área de eletrônica, nessa ocasião que nós nos conhecemos. O que é um CAD na área de eletrônica? Era um equipamento que projetava computadores, vamos falar uma linguagem que todos conseguem entender. Mais especificamente aquela placa verde que tem dentro do computador. Isso mesmo. Tá? Isso daí é assim, para quem é leigo, uma placa daquelas era feita por empresas concorrentes no Brasil na mão. Então ficava lá a equipe lá, mais ou menos como o Rogério falou, em desenho mecânico, desenhando na mão. Isso daí demorava meses até para sair uma placa daquela. E quando nós tínhamos o CAD, isso daí reduzia-se para horas, no máximo alguns poucos dias, 1 ou 2 dias. Isso. Dependia muito da capacidade do hardware. Então, o que acontece? Tudo isso daí são tecnologias que vieram da viagem para a Lua. Porque para o homem poder ir para a Lua, pousar, etc., foi necessário adequar tecnologias que não existiam na época para que isso fosse possível. E depois elas foram transferidas para o mundo comercial, que é o que nós estamos falando aqui. E isso que o Rogério está falando também de robôs, simuladores e tudo mais, eram coisas que as indústrias mais, vamos dizer, com capacidade financeira alta, sempre buscaram automação de processos Sim. e manufatura.
Então o Rogério trabalhou numa área aí muito forte em manufatura. Ele não contou aqui, mas vou falar aqui, depois ele pode falar um pouco. Ele vendia softwares naquela época, lá como ele disse, que o tempo de maturação e venda de um software chegava a 1 ano, que projetavam fábricas inteiras. E você via tudo isso daí na tela de um computador, até a pessoa operando uma máquina. Tá certo, Rogério? Tá certo. Então imagine o potencial disso, e nós estamos falando nos anos 90, início dos 2000, né? O potencial disso em megacorporações que de repente querem saber, eu vou projetar algo, vou montar uma planta de fábrica e vai ter êxito ou não? Eles conseguiam saber isso daí de antemão. Quando vai ter um lançamento de um veículo, as pessoas acham, é só lançar um veículo, pensa que sai lá de uma impressora 3D. Isso. Mas não é, isso daí demanda de peças, milhares de peças, que todas têm que ser desenhadas, todas têm que ser passadas por fornecedores que vão produzir e vender para montadora. A montadora precisa ter ciência se o carro vai sair do jeito que ela pretende fazer. Então, antigamente, antes da era dos CADs, eram feitos carros mesmo lá na mão, lá com o cara batendo o martelo, etc. Tal. Aí via se estava ok, daí ia para a linha de montagem. Com ferramentas, como o Rogério comentou, é diferente. Você consegue simular tudo no computador, até o desenho do carro, até a linha de produção. Isso mesmo. Saber se o carro vai estar dentro dos parâmetros de segurança também, dá para fazer simulações. Hoje, inclusive, tem um pessoal aí que pega um software que fica brincando de simular batida de carro, você já viu isso? Isso, eu tenho visto isso. Então, mas isso daí, hoje é uma brincadeira, mas surgiu de algo sério e real. Sim. Onde Uma necessidade da indústria. Uma necessidade da indústria. Simulações onde um carro bateu a 10 por hora. Quanto que é o impacto lá para as pessoas dentro? 20, 30, 50, 100, 200 por hora. Qual o impacto? E você trabalhou com tudo isso, não foi? Sim, até um adendo sobre isso, que antigamente as montadoras elas tinham que pegar o veículo pronto e fazer aquele teste real, né, que é um teste de impacto, que se chama crash test. Então, antes se faziam com 10, 15 carros. O que as montadoras já reduziram hoje em função das simulações, eventualmente ela faz com 1 ou 2 carros, simplesmente para validar através dos órgãos certificadores. Mas toda a engenharia que é feita antes não é montado nenhum veículo. Ele é simplesmente feito tudo por computador. E daí nesse computador, nessa ferramenta aí, o que é importante? Você define a pressão do pneu do carro, você define a carga que está no carro, você define a velocidade, elementos. Né, ele vai. Então a engenharia por trás da criação de um software desse é gigantesca. É gigantesca. Porque envolve física, envolve mecânica, envolve aerodinâmica, envolve todas as áreas das ciências exatas. E também a parte biológica, porque nós queremos ver como é que isso se comporta num ser humano. Exatamente. Um acidente e tudo mais. Então o Rogério trabalhou com tudo isso daí. Eu tenho muito orgulho de ouvir ele falar hoje aqui que, à medida que ele foi se tornando sênior, conseguiu passar algo que eu vou mencionar já já, se o Rogério permitir, é claro, como nós nos conhecemos, né? Para outras pessoas. Então, quando você identifica na sua equipe pessoas que você vê que estão interessadas, estão batalhando, estão arriscando, você tem que dar o seu melhor para ele como líder e dar condições para que ele evolua também. E eu lá, no momento que eu conheci o Rogério, foi o seguinte: eu era o projetista de placas por CAD. E o Rogério caiu lá na nossa área lá, mal sabia ligar o computador. Tinha medo de ligar o computador na tomada. Então, o Rogério, para trabalhar com CAD de eletrônica, que tem os mesmos conhecimentos aí necessários, que era programação, era entender a placa, entender eletrônica, entender eletricidade, entender software, entender inglês. Sim, né? Tudo em inglês. O Rogério não tinha nenhum requisito desse. Isso aí. Aí eu olho lá, de repente, vejo aquele garotão lá de 19 anos sentado do meu lado, lá com uma cara de desesperado, olhando lá pro computador, achando que era sei lá o quê, não dá nem para dizer lá com a cara como é que era. Era o monitor da Tanave, aquele parecia um forno de micro-ondas. Exatamente, que é outra coisa que também as pessoas não imaginam, acho que sempre foi do jeito que é hoje, né? O Rogério lá com aquela cara de assustado, aí pergunta:
meu, qual que é a tua? Não foi mais ou menos isso que eu perguntei? Aí ele fala, pô, Francisco, eu sou desenhista mecânico, não entendo nada disso aqui, estou desesperado, colocaram eu aqui, eu quero trabalhar, quero aprender, mas não sei o que eu faço. Aí você vai concordar o que eu disse com você. Pois bem, eu olhei para você e vi que você tinha vontade. Então eu falei assim, Rogério, se você quiser, depois das 18 horas, a gente vai lá, bate o cartão e eu fico aqui te explicando algumas coisas. Certo? E foi o que nós fizemos. Então, você começou a me ouvir, daí eu falei, Rogério, você precisa fazer um curso disso, precisa fazer um curso disso, precisa fazer um curso disso, corre atrás, investe em você que você vai ter o resultado. Foi isso que eu falei para você? Sim. E foi isso que o Rogério começou a fazer, e eu ajudando ele lá depois das 18 horas, nós ficamos lá, sei lá, 1 mês, 2 meses nessa situação, até que o gerente descobriu desse projeto clandestino nosso e tornou isso oficial. Daí nós começamos a trabalhar juntos, aí o Rogério teve aí a continuidade nessa empresa, eu saí no final daquele ano dessa empresa, e aí o Rogério galgou aí seus próprios voos aí, conhecendo essas empresas que ele trabalhou e tudo mais. Mas eu tenho orgulho de falar isso, que eu peguei um garotão lá, que estava perdido naquele momento lá, estendi a mão para ele e ele fez bom uso disso daí. Queria eu que todos que estivessem nos vendo aqui pudessem fazer isso para uma pessoa e ter como resultado isso, a pessoa se formar enquanto ser humano, evoluir enquanto ser humano e poder replicar isso para outras. Sim. Não é, Rogério? Eu acho que em complemento, eu costumo dizer o seguinte, Francisco, você talvez não possa fazer algo, você não sabe fazer algo, ou você não quer fazer algo. O não poder, ou o não saber, se resolve. Eu não posso fazer isso aqui agora porque, por algum motivo. Então, eu não posso fazer porque está muito longe. Então a gente pode dar um jeito, né, de ficar mais perto. Eu não posso fazer porque... Então o não poder, nesse sentido, na maioria dos casos você consegue gerenciar. O não saber, também. Eu não conheço isso aqui. Existem formas de você conhecer. Principalmente hoje. No passado era você tinha que se formar alguma coisa, né, você tinha que entrar para um curso, ou você tinha que estudar muito em livros, né? Hoje em dia, a imensidade, né, imensidão de informações que tem disponível, basta buscar isso. Mas tem uma coisa que aí não depende do outro, cara. É se você não quer. Exatamente. Então, se você quiser, não tem nada que impeça. Você falar, eu quero correr uma maratona. Nunca corri. Se eu quiser correr uma maratona, eu vou correr uma maratona. É óbvio, eu não vou correr amanhã, né? O que a gente precisa? Vai fazer um planejamento, se preparar para isso. Eu não posso correr a maratona. Posso? Claro que sim. Tá bom, talvez eu tenha que comprar um tênis adequado, não vou poder correr de calça jeans e tal. Eu vou precisar entender algumas coisas. Eu vou precisar de ajuda para me ensinar algumas coisas, né? Então, tá bom, eu vou precisar seguir uma dieta, vou ter que seguir treino, eu vou ter que... E aí tá bom, quanto tempo a gente pode fazer isso? 6 meses, 1 ano, 2 anos? E aí eu vou fazer a maratona. Por quê? Porque eu quero fazer a maratona. Exatamente. Eu quero fazer. E aí isso você pode reproduzir para todas as situações. Para todas as situações. Eu lembro que há pouco tempo a gente estava com uma menina na clínica de uma comunidade, aqui da Paraisópolis. Cara, a menina tinha uma competência absurda. E aí, era isso, não era só sobre... Ela também tinha todas as dificuldades que todo mundo, a maioria tem. Estava na comunidade. Mas a vontade que a menina tinha no olho, de falar assim, precisa fazer isso aqui. Não, isso aqui eu não sei, mas me ensina que eu vou... E aí fazia. E aí ela vinha com ideia, criticava aquilo que você... mas será que tem uma forma melhor? E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? É sobre isso. Então, a pessoa... Todos precisam querer. Se você quiser fazer... O que eu estava conversando com você, inclusive antes aqui dessa gravação aqui, hoje no mundo, principalmente por causa de rede social e tal, parece que todo mundo está no sucesso instantâneo.
pessoas não veem que existe uma escada enorme para se chegar lá. Mesmo essas pessoas aí que são as celebridades atuais, artistas, cantores mais famosos aí, não teve nenhum que chegou lá direto lá no topo. Eles tiveram uma escada. Então teve muitos aí, até tem um famoso aí, não vou citar o nome porque eu não posso fazer isso, mas ele, um determinado programa aí de calouros, ele foi rejeitado e hoje o cara é um dos líderes aí do mundo aí musical, né? Teve um outro também que um determinado programa de televisão não quis nem dar uma chance para ele quando era novato e hoje ele é um dos líderes aí também. Então o que nós estamos querendo dizer com esses dois exemplos aqui? Todo mundo passa por dificuldade, mas tem uma coisa chamada vontade e persistência. Se você tem um objetivo, você tem que ser persistente. Então, vamos dizer aqui um objetivo que muitas pessoas acreditam que tem. Ah, eu não tenho uma casa. Então, o que você tem que botar como objetivo? Eu quero ter uma casa. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, mas daí perdi o emprego, agora estou lá no lugar mais ganhando menos, então não consigo mais guardar para comprar casa. Ué, mas então você tem que se adequar para aquele momento que você está, continuar guardando, ou então naquele momento você não vai guardar porque não tem mesmo condições, que às vezes acontece isso, mas assim que der você já tem que começar de novo correr atrás do seu objetivo. O que acontece com muita gente aí no mundo, e não só no Brasil, é a primeira dificuldade já desiste. Sim. Então eu falo disso também com relação a naufrágios. É um bom exemplo disso. Exatamente. O navio está afundando. Aí o que você deve fazer na hora que o navio está afundando? Ficar gritando lá que nem um desesperado ou ver uma forma de você se salvar daquela situação? Eu sei que é complicado falar isso, porque na hora do desespero as pessoas entram em pânico e se perdem. Mas nessa hora é que você tem que ser mais centrado. Tem que olhar a situação e falar, opa, tá todo mundo lá pulando na água, tá, o navio tá afundando. O que eu tenho que fazer agora? Tem que arrumar alguma coisa que eu consiga flutuar, uma boia, um pedaço de madeira, alguma coisa assim. Então, é um planejamento que você tem que fazer. E se você entrar só no desespero, a chance de você não sobreviver é grande. Sim. E isso vale para tudo na vida. Perder um emprego, todo mundo perde emprego, quem depende disso. E muita gente fala assim, mas o empresário não vai ter esse problema. Muito pelo contrário, o empresário de verdade, ele está a todo momento... Ele dorme com o problema. Dorme com o problema e acorda com ele. Tá? E ele está lutando. Graças a Deus que existem mega empresários no mundo, mas todos eles também passaram por situações complicadas. Sim. Não existe ninguém que chegue assim e fala, eu nasci no sucesso. Talvez exista filho de alguém que batalhou muito por isso. Nós pegamos aí exemplos aí que hoje já não são tão falados, como por exemplo Steve Jobs, Bill Gates, né? Também aí muita gente até está esquecendo, que hoje está na moda o Elon Musk, né? Que só fala do Elon Musk nesse momento dessa gravação. Mas pouca gente sabe que Steve Jobs começou pequenininho. Ele ouviu um caminhão de nãos. A hora que pegaram e falaram para ele, que ele apresentou a ideia, né? Eu quero fazer um computador pessoal. Na época que ele deu essa ideia, ninguém imaginava que o computador pessoal pudesse existir e ser possível ainda comercialmente. Sim. Então ele ouviu um caminhão de nãos. Até que alguém pegou e falou, sim, ok, gostei da ideia, vou apostar em você. Aí cresceu, não precisa falar mais nada aí sobre a Apple. Bill Gates, ele não, nasceu em berço de ouro, nunca teve problema nenhum. Pois é, por que o nome da empresa se chama Microsoft? Porque ela era uma microempresa. Tinha o Bill Gates e o segundo em comando até muito pouco tempo, que eram sócios. E um programador, mais nada. O que virou a Microsoft? Sim. Uma empresa global aí que todo mundo depende dela. Pode falar o que for, mas depende dela. Né? Mas ele ouviu também um caminhão de nãos. E um dos nãos que ele ouviu foi do Steve Jobs. Pouca gente sabe disso. Só que ele é a biografia dos dois. Bill Gates foi lá apresentar lá o DOS, lá, o sistema operacional dele para o Steve Jobs. Steve Jobs pegou e falou, não quero nem saber dessa porcaria, não me enche o saco. Então, dois gigantes aí se encontraram em algum momento e foi conflitante. Mas o que acontece? Bill Gates persistiu. Hoje é uma empresa global. O Musk, eu não conheço a história dele a fundo, porque eu nunca tive, na verdade, nem curiosidade para aprender. Esses outros dois aí,
nós sabemos um pouco mais porque nós vivemos na época Essa deles. era, né? Então nós acompanhamos os caras quando eram pequenos. Eu, por exemplo, fui usuário do Windows 1. Você já ouviu falar disso? Sim. Windows 1, É, porque pouca gente sabe que existiu, mas existiu o Windows 1. Porque quando teve lá o 3, em 1990, achavam que era um truque de marketing, mas existiu um. Então, ouça ou não e use ele como uma ferramenta e uma motivação para você buscar o sim. É isso que todos têm que fazer. Acho que tem duas coisas que eu gostaria de agregar. Você usou a navegação, né? Eu velejo, né, de forma sem competição, mas o que é mais importante é o seguinte, cara, para você conseguir velejar bem, é só na turbulência. É só com vento, é com chuva, é com onda alta. Aí, cara, é o seguinte, dá medo, mas vai com medo mesmo. É ali que você aprende. Porque aquele dia que tá um solzinho bem bonitinho, assim, que tá pouco vento, aquilo ali não vai te tornar melhor. Não vai te tornar melhor. O que vai te tornar melhor é a turbulência. Então, só para exemplificar, que são nesses momentos mais tensos onde a gente aprende. Cada um deve ter sua história de vida, que se lembrar desses instantes é ali que você criou mais resistência, é ali que você criou, né, uma casca um pouquinho maior, mais espessa, ou aquilo te trouxe experiências importantes. Mesmo que elas não tenham sido experiências positivas, tá? Mas foram experiências. Então acho que é isso que a gente tem que agradecer, né? Passei por uma experiência, aprendi com isso aqui. Agora, numa outra situação, eu já vou me comportar, posso me comportar de outra forma. Então, é sobre isso, é não ter medo das experiências, é não ter medo do que é diferente, né? Há 2 semanas atrás, eu fui fazer uma viagem com a minha namorada. E aí a gente decidiu subir um vulcão a pé no gelo. Olha, foi marcante, assim, uma caminhada de mais ou menos 7 horas, sem conhecer na prática o território, né? Uma caminhada onde cada um, e aí eu muito preocupado com ela, tinha que carregar sua própria mochila, uma mochila de mais de 10 quilos de equipamentos, porque chega uma hora na neve que você precisa colocar um grampo na bota para você não escorregar e descer ribanceira abaixo, né? Um frio que os meus dois dedos do pé eu não sentia mais. E eu fiquei com medo de ter algum desafio maior. Mas por muitas horas os pés não... De cair, de afundar. Minha namorada cair várias vezes, assim, porque afundava o pé até o joelho, né? Então tudo isso para falar, e muito frio, mas muito frio. E tudo isso para falar sobre esse tipo de dificuldade. Ah, mas claro, eu estava turistando, né? Parece fácil. Sim, eu estava turistando. Mas eu poderia ter desistido no meio do caminho. Porque chegou uma hora que eu... E aí o guia tinha falado, ele falou o seguinte, isso aqui é cabeça. É cabeça. Foca e vamos. E eu me lembro bem dessa mensagem, porque tinham instantes, uma caminhada de 7 horas, cara. 7 horas subindo no gelo. Tinham vários instantes que eu percebia, quando eu me desconcentrava, vinha um cansaço maior. Então eu focava de novo, como os competidores fazem, né? Não sou atleta, mas você percebe o comportamento dos atletas de alta performance. Existe um instante ali que o cara se concentra numa forma, quando a gente vê nas Olimpíadas, que o mundo acaba, para, e o cara tá ali, concentrado. É cabeça. Então para a gente conseguir atravessar desafios, mesmo que o meu tenha sido um passeio, mas eu poderia ter parado no meio do caminho e falar, não quero mais, né? Tá bom, não quero mais. Ficou frio demais. Meu dedinho tá amortecido. Não, eu queria, para minha namorada mais ainda, por todas as características, ela tem menos força que eu. Então, ela teve muito mais dificuldade. A dificuldade dela foi 5 vezes maior que eu.
mas conseguiu chegar até lá e fez um depoimento incrível sobre essa determinação, assim, da gente conseguir. Então, sempre, vai ser sempre, a gente vai ter as melhores lições, os melhores aprendizados na turbulência, na dificuldade. A gente não pode ter medo da dificuldade. A gente vai se arriscar. Hora vai dar certo, hora não vai dar certo, mas tudo bem. Quando não der certo, você pode, na minha visão, você pode parar, você pode chorar, você pode se irritar, mas daí você dorme e no dia seguinte você levanta e vai de novo. E vai de novo. O que não dá é pra gente ficar parado pro resto da vida, né? Tô numa crise, aí vou ficar parado, agora, né? O governo, é um problema do governo, é a segurança, é o clima, Se a gente começar a gente vai encontrar uma lista de temas que vão impedir a gente fazer uma série de coisas. Mas vai valer a pena? A vida é curta, né, pra gente fazer isso. É muito curta. Rogério, e essa guinada aí que você começou a falar, mas eu não deixei porque eu sou enxerido, de carreira que você teve aí, que agora você começou a falar que está trabalhando numa clínica. O que é isso? Você virou médico? Pois é. Estava num período sabático. Me apaixono pela minha namorada. E ela é uma nutricionista de alta patente. Certo. Tem uma clínica. E aí a gente começa a conversar sobre o negócio. Ou seja, ela como ímpar na capacidade da nutrição, mas o negócio de saúde estava num instante turbulento. E aí me ofereci para olhar aquilo como negócio, né? Competência zero de nutrição, mas como um negócio de nutrição, né? E acabei dedicando tanto tempo, né? Já está nesse último ano aí, e o que aconteceu foram transformações incríveis, assim, que também me surpreenderam. Então, volto naquele tema. O tempo todo aprendendo. Meu tema estava com software, com engenharia, com mercado, indústria automotiva. Não, fui para a área de saúde, operação de uma clínica, mas de uma clínica de muito atendimento, né? De muito atendimento. Estamos falando de uma clínica de nutrição que bateu o mês passado 3.600 atendimentos, né? Nossa. Você não tem noção de como é administrar esse volume de gente, né? Porque não é sobre, né, sobre a dieta que vai ser executada por 3 dezenas de nutricionistas, né? Mas como que você gerencia tudo isso, né? Da agenda, da plataforma digital que está por trás disso para apoiar o paciente, apoiar o profissional, apoiar a administração, né, como a transição, todo o tema ligado a faturamento com é uma clínica que atende a maior parte dos pacientes são de convênios médicos, né? Então, isso é um sistema complexo. Só que no final do dia, Francisco, os desafios que existem nas relações humanas são as mesmas que existem na indústria de software, ligado à indústria automotiva, porque estamos falando com pessoas, desde o staff administrativo, dos profissionais competentes e do negócio que precisa sustentar, né? Então, nesse último ano, eu quis aprender um pouco mais, aprender algo completamente diferente e entrar na área de saúde, e tô apaixonado pelo tema e tem um propósito importante, né? Ou seja, tornar a saúde das pessoas, apoiar isso, né? Apoiar as pessoas melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida, né? E a nutrição é um tema bastante estratégico, bastante importante, que eu me apaixonei e tenho olhado isso como um negócio. Tenho uma experiência incrível. Você quer deixar os contatos aí da clínica, o endereço? Não, eu quero sim, acho que são dois endereços que é importante, @dietnet, né? Dietnet é a clínica. Dietnet.com.br? Dietnet.com.br, @dietnet no Instagram. E a fundadora, que é Lara Natassi, Natassi com 2 Cs. Lara Natassi com 2 Cs. Que é a fundadora, é a pessoa que eu estou apaixonado.
e a gente está com toda a energia, e aí reforço. Qualquer energia que você colocar com foco em alguma coisa, vai gerar resultado. Vai gerar resultado. Então, se você coloca mais energia, claro, né? Planejamento, criatividade, força, persistência, porque para trazer, só para te dar um exemplo, há um ano atrás eram 1.000 pacientes por mês. Quase multiplicou por 4, né? Quase multiplica por 4. A gente errou bastante. Mas aprendeu também. Mas acertamos mais. Então. Mas é sobre isso. Foi, errou, volta. Outro caminho, não deu certo. Esse aqui, esse deu. Vai. Não deu certo. Então volta, acha um outro caminho e vai. Vai dar certo. É aquilo que eu falei antes, persistência. Sempre. Vai dar certo. Vai dar certo. Não adianta jogar a culpa para qualquer outra variável. Não faça isso. Você está só se enganando. Vai que vai dar certo. Bom, Rogério, eu agradeço aqui a sua participação aqui no meu programa, mas nós temos que encerrar porque, afinal de contas, tudo na vida tem tempo. Tem tempo. Tá? Nós teríamos aqui horas e horas para conversar histórias de vida, coisas interessantes e tudo mais, mas temos que ficar por aqui. Então, Rogério, novamente agradeço a sua participação aqui no meu programa e espero tê-lo aqui conosco em uma próxima oportunidade. Sempre que quiser, um grande abraço para você, um grande abraço a todos e sigam em frente. Sempre. Então, para vocês que nos assistem, até o próximo programa. Papo na Cidade, aqui com o Garcia na TV Humana. Muito obrigado. Até lá.